Meu Brasil, o atual governo é um governo que briga com todo mundo, mas briga com quem está longe. Briga com países que estão a 10 mil quilômetros de distância da gente. Briga com países que estão em outro continente. Mas o atual governo não briga com ladrão de celular. O atual governo não briga com traficante. Não briga com estuprador. Não briga com assaltante. Não briga com assassino. Eu vou brigar por você. Porque você que anda na rua hoje com medo, escondendo o seu celular, anda na rua olhando para trás, para ver se tem alguém te seguindo. Você que anda de carro, quando para no sinal, fica olhando nos retrovisores, para ver se alguém vai vir para te assaltar. Nós perdemos a nossa soberania. Nós hoje não temos mais soberania sobre o nosso celular. Não temos mais soberania sobre o nosso carro. Não temos mais soberania sobre a sua bolsa. Você não tem mais soberania hoje sobre a sua casa. Não tem soberania na sua rua. Não tem soberania sobre a sua vida. E o atual governo, que ainda corta a verba das Forças Armadas, mais de 4,2 bilhões. E é um dinheiro que foi cortado para proteger as nossas fronteiras. Os fuzis continuam entrando pela fronteira do Brasil com a Bolívia, assim como as drogas que vêm parar aqui no Rio de Janeiro, vão parar no Amazonas. Eu te pergunto, quem tem soberania aqui no Complexo do Alemão? O governo ou o Comando Vermelho? Um governo que não tem a capacidade e não tem também a vontade de defender a soberania de quem mora aqui no Brasil. Não tem condições de manter a soberania sobre o seu próprio território. Ou está fechado com o crime organizado, ou é muito incompetente. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou resgatar a soberania do Brasil, porque eu vou tratar PCC, Comando Vermelho e milícia como organizações terroristas. Essas pessoas que moram aqui numa favela no Rio, que é dominada pelo Comando Vermelho, ou você que é do Ceará e está me ouvindo, e mora no bairro de Morada Nova, e teve que deixar sua casa junto com a sua família, porque o Comando Vermelho mandou você sair de casa. E você não tinha para onde ir. Teve que ir para casa de um parente, para casa de um amigo, ou ir morar na rua. E pior, o governo do Ceará ainda pagava, ainda escoltava com a polícia o caminhão de mudança de quem estava deixando a sua casa. Para essas pessoas que acreditaram que Lula traria esperança para o povo brasileiro. O que era esperança virou medo. As pessoas em situação de rua, que dobraram o número de pessoas, dobrou o número de pessoas em situação de rua durante o governo atual. Pessoas que têm que dormir em cima de um pedaço de papelão, se enrolar num cobertor, muitas vezes sob chuva. A esperança para eles virou frio, virou humilhação. Aquelas mulheres que acreditaram que o governo do PT ia protegê-las. O que dizer para uma mulher que acreditou no PT e foi abandonada, que foi assassinada por um vagabundo covarde só pelo simples fato de ser mulher? O que falar para essa mulher, que é uma das mais de 6 mil mulheres que foram assassinadas durante o governo atual? Para essa mulher, a esperança virou morte. E as pessoas da classe média que acreditaram no PT
hoje estão devendo, não consegue pagar a prestação do celular, não consegue pagar a prestação de uma moto, do carro. Para a classe média que acreditou nesse governo, a esperança virou dívida. O Lula é o caloteiro da esperança. Pessoal, salva-vida, estão avisando que tem uma criança se afogando aqui na praia, por favor. Salva-vidas, guarda-vidas que estiverem ouvindo, por favor, tem uma criança se afogando ali. Tem 2 crianças se afogando. O mar está revolto, gente, vamos evitar abusar. Já estão a caminho? Surfista que tiver aí, surfista, entra na água. Pessoal, guarda-vida está a caminho já. Parabéns aos nossos bombeiros aí. Vamos Parabéns aos guarda-vidas aí. Pessoal, essa eleição é sobre qual caminho nós queremos escolher para o nosso Brasil. O caminho da prosperidade que eu vou oferecer ao povo brasileiro, ou o caminho das trevas com o atual governo. Hoje, todos olham para o atual governo e enxergam a cara do atraso, enxergam a cara de ideias velhas, enxergam a desesperança e a enganação. Foi a última vez que o Lula enganou o povo brasileiro, porque em 2026 o Brasil vai vencer! Da CN Nacional, olê, 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 olê. Mas o povo brasileiro está sofrendo na mão desse atual governo. Imagine a situação, o povo brasileiro endividado como está. São mais de 80 milhões de famílias, de pessoas endividadas. Se coloquem no lugar de um pai e de uma mãe que tem R$200 contadinho para ir no mercado com a sua filhinha. Bota o leite no carrinho, bota o arroz, bota o feijão, bota uma fralda, bota o sabão em pó. E essa filhinha pede: mamãe, posso levar um pacotinho de biscoito? Posso levar um danoninho? E aí na hora de passar as compras no caixa, passa o leite, passa o arroz, passa o feijão, passa a fralda. Aí quando passa o sabão em pó, acabou o dinheiro. E esse pai, essa mãe tem que virar para sua filhinha e dizer: dessa vez não vai dar para levar o seu danoninho, o seu biscoito, devolve na prateleira. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E aqueles que ainda estão conseguindo comprar, estão levando menos comida para casa. Um pacote de bis que tinha 20 unidades, hoje tem 16. Um rolo de papel higiênico que tinha 40 metros, hoje tem 36. Uma barrinha de chocolate que antes tinha 200 gramas, hoje tem 160. A dúzia de ovos hoje tem 10 ovos. Nem a cervejinha foi poupada, porque uma latinha de 350 ml hoje tem só 269. E você sabe por que isso acontece?
Isso acontece porque o governo é gastador, porque o governo Lula está endividando o país e está endividando junto as famílias brasileiras. É um governo que a todo momento mete imposto no lombo do povo para aumentar a arrecadação. Com isso, aumentar a sua receita e gastar ainda mais. A consequência é a inflação. A consequência é endividamento. Você que está endividado hoje, quem aqui está endividado ou conhece alguém que está endividado, levanta a mão. Isso é uma tristeza. Essa dívida não é sua, essa dívida é do Lula. Ele está endividando as famílias brasileiras. E eu sei o caminho para tirar vocês dessa dívida. Porque quando a caixa de bis passa de 20 unidades para 16, a culpa é do Lula. Quando o rolo de papel higiênico passa de 40 metros para 36, a culpa é do Lula. Quando a barrinha de chocolate passa de 200 gramas para 160, a culpa é do Lula. Quando a dúzia de ovos passa de 12 para 10, a culpa é do Lula. E quando você acreditou na picanha e não veio, o osso é do Lula também. Mas essa não é a única conta que o Lula está empurrando para o brasileiro pagar. Tem uma outra conta que é muito cara também, que é a conta da corrupção. Durante o governo do presidente Bolsonaro, as estatais davam lucro. Durante o nosso governo, as estatais deram 18 bilhões de lucro. No atual governo Lula, as estatais já deram mais de 35 bilhões de prejuízo e o governo ainda nem acabou. São mais de 50 bilhões de reais que sumiram pelo ralo. É um governo marcado pela corrupção. É mensalão, é petrolão, é roubo dos aposentados do INSS. Agora é o Marcolão. A corrupção e o roubo do INSS chegaram dentro do gabinete do presidente da República, que é o Lula. É dinheiro que falta no hospital, é dinheiro que falta para pagar melhor um professor. Com em um dia o Brasil está pagando 8 bilhões de reais de dívida. Todos os dias, o dinheiro dos nossos impostos. 8 bilhões são para pagar dívida. Dava para construir 2.000 creches para as mulheres deixarem os seus filhos e irem trabalhar. Você que é da Bahia, com um dia e meio, dava para construir a ponte Salvador-Itaparica. Dava para construir 222 hospitais municipais de Salvador. Essa é a conta da corrupção. E eu quero chamar aqui o próximo vice-presidente da República, Alfredo Gaspar, porque ele entende de combate à corrupção. Alfredo, para quem não conhece, o Alfredo foi promotor de justiça por 24 anos, foi secretário de Segurança Pública de Alagoas. Alagoas que por 10 anos consecutivos foi o estado mais violento do Brasil. Bastou o Alfredo virar secretário de Segurança Pública de Alagoas e todos os índices de criminalidade começaram a despencar. Mas o Alfredo ficou conhecido nacionalmente, porque ele foi o relator da CPMI do INSS. O Alfredo estava lá defendendo e protegendo os nossos aposentados do Brasil. Ele foi vítima de uma das maiores fake news que esse país já viu recentemente, acusado de coisas que nunca fez. Mas sabe por quê? Porque no dia que ele foi falsamente acusado, foi o dia que no seu relatório ele pediu a prisão do Lulinha por ter roubado dinheiro dos aposentados do INSS. Alfredo, muito obrigado por emprestar sua experiência na segurança pública, a sua experiência no combate à corrupção. E se houver justiça no Brasil, essas pessoas não ficarão impunes
por terem metido a mão no bolso dos aposentados do INSS. Muito obrigado, meu irmão. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flávio, é o Fábio, é o 01.